E aí, beleza? Hoje eu quero falar sobre uma coisa específica. Eu tenho certeza que muita gente que passa aqui tem um console preferido ou vários consoles preferidos, seja por nostalgia, porque era o que tinha na época, ou que era o melhor que existia na época, ou se você gosta de um, sei lá, de um Series S hoje em dia, Series X, porque é o mais potente, não importa. Todo mundo deve ter um que prefere. Não é diferente comigo. Então hoje eu vim aqui falar sobre 5 consoles que, na minha opinião, são os melhores assim da minha vida. Na minha opinião, a sua pode ser completamente diferente, a sua lista pode ser totalmente diferente, beleza? Então vamos lá. Quero começar falando sobre o Magnavox Odyssey 2. Eu tô velho. Foi o primeiro console da minha vida que eu tive contato. Esse console, na verdade, era da minha irmã. Um console feio pra burro, um teclado no videogame, não sei pra que servia. Eu não me lembro de ter tido nenhum jogo que precisava escrever alguma coisa do teclado. Mas eu me lembro muito de jogar bastante com Frogger, de Dinamina Encantada, Abelhas Assassinas. Nossa, era maravilhoso, assim, eu ficava encantado, né? De mexer num controle na minha mão e na tela, na minha frente, as coisas se mexiam, né? De acordo com o que eu fazia no controle. Foi o meu primeiro contato com videogame, então é muito importante pra mim por isso, porque me introduziu pra esse negócio, me mostrou o que é jogar videogame, né? E eu fiquei maravilhado e nunca mais larguei depois disso. O próximo videogame sobre o qual eu quero falar é o Nintendo 64. Esse foi um videogame assim que foi meio fracasso, né? Vamos ser sinceros, mas eu adorava ele. O Nintendo 64 ele foi importante pra mim por motivo quase igual do Super Nintendo, mas é que eu já tava mais adulto, eu tava lidando melhor com as coisas. Mas com o Nintendo 64, primeiro de tudo eu vi o que a Nintendo era capaz de fazer com 3D mesmo, né? Antes eu só tinha visto com Star Fox, mas aí veio Super Mario 64 e Ocarina of Time. E o Ocarina of Time realmente foi um jogo assim que me acompanha desde sempre e naquela época segurou minha barra legal, viu? Então o Nintendo 64, ele foi muito importante na minha vida e eu agradeço demais por ele ter me mostrado o Zelda Ocarina of Time. Indo adiante, o próximo videogame, que é dos mais importantes da minha vida, é o Master System. Eu tenho uma história um pouquinho peculiar com o Master System, porque eu vou entrar numa parte meio delicada da minha vida, assim. Meu pai, em certo momento da minha vida, ele ficou uma pessoa muito difícil de se conviver. E quando eu ganhei o Master System, ainda tava antes dessa mudança dele. Então, eu peguei uma parte boa. Ele me deu esse Master System. Primeiro tem essa lembrança boa, né? Dessa época boa. E também que o Master System me mostrou o que era Sonic e Alex Kidd. Cara, era maravilhoso. Eu fiquei fissurado com Alex Kidd em Miracle World. Sonic do Master System pra mim é um jogaço. Eu adoro. Eu jogava o tempo todo. E também jogava muito Space Harrier, que eu nem sei se é assim que fala, mas eu jogava ele e tinha o óculos 3D do Master System, cara. O meu modelo era o Master System 2 que vinha com Alex Kidd na memória. Joguei demais da conta e a maior tristeza na minha vida com aquele videogame foi que eu guardava ele no meu armário e eu tinha uma Fox Paulistinha e ela resolveu que ia ser uma boa ideia ter uma diarreia dentro do meu armário. O Master System foi alvo e nunca mais funcionou depois disso, óbvio, né? Mas ele foi importante demais na minha vida. E sabe qual o outro console que foi muito importante na minha vida nesses termos também, mais ou menos? O Phantom System. São 2 motivos bem específicos. Um, porque ele me mostrou o que era Nintendo, né? Era o Phantom System que rodava os jogos do Nintendinho. Tinha o Phantom System, aquele preto, da Gradiente, tinha os cartuchos pretos, Super Mario. Nossa, eu conheci o Super Mario, cara. Eu fiquei louco com o Super Mario Brothers. Eu jogava o tempo todo. Não sei como que aquele cartucho não derreteu e fundiu com o meu Phantom System. Então eu conheci a Nintendo com ele, né? A Nintendo, pra quem não sabe, é a minha desenvolvedora favorita. Pra mim, os jogos dela são os melhores. Tenho minhas ressalvas quanto empresa, né? Porque a gente sabe muito bem que não é nada barato, né? Jogo da Nintendo. Mas eu adoro ela como desenvolvedora. Os jogos dela são maravilhosos. Então, tô agradecido a Gradiente e ao Phantom System por isso. E também foi o ápice do que eu falei da época boa com o meu pai. É a melhor lembrança que eu tenho com ele, assim, porque nesse videogame a gente tinha um jogo de tênis. Aquele
que tem o Mario como juiz é muito bacana. E o meu pai adorava tênis. Eu ia falar adorava jogo de tênis, mas ele adorava tênis no geral. Ele vivia assistindo tênis, então ele jogava comigo. A gente só tinha um controle, mas revezava. Então é uma memória muito boa, né? Foi o Phantom System que proporcionou isso. Eu jogava bastante com ele tênis, e também é outro cartucho que eu não sei como que não derreteu e não fundiu na carcaça. E pegou bem essa época, assim, que era uma convivência boa com ele. Então, o Phantom System é dos mais importantes da minha vida por conta disso. Pra fechar, pra mim, o videogame mais importante da minha vida é o Super Nintendo. Na época do Super Nintendo, não foi um momento muito legal da minha vida. Tinha várias complicações aqui e ali, o relacionamento com meu pai não era uma maravilha e tal, mas eu acabei conseguindo um Super Nintendo antes de chegar no Brasil. Foi pelo Paraguai, que minha família era amiga de um rapaz que ia no Paraguai e trazia essas coisas pra gente. E por que ele é o mais importante da minha vida? Porque esse videogame me segurou bem, assim, né? Pegou na minha mão e falou, vamos lá, vamos ter diversão, vamos ter umas fantasias aí com o jogo. E graças a ele também, eu fiquei muito amigo dos moleques aqui do meu bairro. Na época nós éramos em 4, e eu já mencionei isso, né? Foi a época mais forte, assim, de jogo multiplayer de sofá que eu tive. Praticamente todo mundo aqui tinha Super Nintendo. Nós éramos em 4 e tinha 3 com Super Nintendo e 1 com Turbo Game. Então o que a gente mais jogava era Super Nintendo. Jogava Super Mario Kart, Street Fighter 2, jogava Mortal Kombat 2, Turtles in Time, Power Rangers The Movie. Tudo que a gente podia jogar em multiplayer a gente jogava. E quando não tinha multiplayer a gente revezava o controle. Super Mario World, Final Fight, que a versão do Super Nintendo infelizmente não tem multiplayer. Também assim, a gente não ficava só no videogame, né? A gente jogava taco na rua, jogava futebol, daquele de arrancar a lapa do dedão, né? De chutar o asfalto. Brincava de esconde-esconde, de pega-pega. A gente se divertia tanto naquela época, era uma lembrança muito, muito boa. O Super Nintendo é muito, muito importante na minha vida justamente por isso. Me ajudou a passar por coisa muito complicada na minha vida e ainda conhecer esse pessoalzinho, esses moleques que a gente passou a se ver basicamente todo dia. E cada dia ia na casa de um deles pra ficar jogando. Às vezes vinha aqui também. E era uma época maravilhosa, né? E eu queria fazer uma menção honrosa, o PlayStation 1, o classicão cinza que tinha que virar de ponta cabeça para o canhão funcionar de vez em quando. Não é o Baby não, é o classicão mesmo, o grandão, que foi o que eu tive. Por que ele é importante para mim? Eu fui introduzido ao mundo 3D com ele, vamos dizer assim. Meu computador na época não era muito bom e eu não tinha placa 3D. Naquela época não era comum. Hoje em dia você vê uma Vega aí da vida, uma Vega 7 que vem junto com o seu Ryzen ou o seu Intel aí, que aí é o outro nome que eu não me lembro, HD 3000, alguma coisa assim. Já faz tempo que eu não mexo com Intel. E elas suportam gráfico 3D. Fácil, né? Mas naquela época não era assim, não. Na época do PlayStation, eu não me lembro se eu tinha 486 ou se eu já tava num Pentium 2. Mas eu não tinha placa de 3D. Então foi a minha introdução. Mas na verdade mesmo, esse videogame eu peguei pra jogar, sabe o quê? Street Fighter vs X-Men. Tava uma loucura no fliperama esse negócio. Esse jogo, assim, tava em tudo quanto é lugar. Eu jogava demais. Sempre fui muito ruim. Mas aí veio a possibilidade de eu ter o PlayStation e eu pude jogar em casa. Street Fighter vs X-Men. Super limitada a versão do PlayStation. Não dava pra trocar de personagem no meio da batalha. Mas tá bom, né? E aí, ele me introduziu a Silent Hill. Que jogo maravilhoso. E também Resident Evil. Eu comecei pelo Resident Evil 2. É um jogaço, cara. Se você nunca jogou Resident Evil 2, classicão do PlayStation, jogue. Pode jogar a versão Nintendo 64 também, é muito boa. Então esse videogame é muito importante na minha vida por conta disso. Foi ele que me mostrou o que é jogo de terror, de horror, de terror psicológico com Silent Hill e de zumbi com Resident Evil. Ainda bem que eu conheci esses jogos com esse videogame. Então é isso, basicamente os videogames mais importantes da minha vida é pura nostalgia, 100% nostalgia. Tudo bem, nostalgia é gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Falar sobre videogame é sempre muito bom, eu gosto bastante. Espero que vocês gostem também. E é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Aquele abraço, fui!